Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu tô aqui pra falar a respeito de relacionamentos e a respeito de traição, né? É um tema que, assim, eu tenho falado aqui no canal, porque é muito importante que as pessoas entendam a respeito das dinâmicas de relacionamento, como algumas coisas acontecem. E hoje eu tô aqui pra falar a respeito dos homens casados que, infelizmente, passam doenças para suas mulheres. Tem aumentado o número de casos, eu estava vendo uma notícia que diz que estava aumentando aí o número de casos de homens casados que estão tendo relações extraconjugais sem utilizar preservativo e passando doença para sua esposa. E é um assunto que a gente precisa falar, por quê? Porque os maiores casos de HIV estão entre as mulheres evangélicas. Por quê? Porque elas confiam nos seus maridos. Porque muitas vezes esses maridos dizem, eu sou a autoridade da casa e eu tô dizendo que eu quero fazer sem proteção nenhuma e a gente vai fazer sem proteção nenhuma. Então, assim, tem muitas mulheres que confiam muito, que sabem muitas vezes que o marido trai, porém perdoa e continua fazendo sem, né, sem o preservativo. Então, isso é muito complicado, porque essa questão da religiosidade tem feito com que muitas mulheres aceitem o que elas não devem aceitar dentro de um relacionamento. Em caso de traição, a Bíblia dá sim autorização para a mulher separar. Caso a mulher queira perdoar, porque aí é algo da vontade dela, essas mulheres elas precisam ter noção das consequências que elas trarão para a vida delas ao perdoar um homem que sai com garotas de programas, ou que tem amante, ou enfim, que se relacione com uma ou mais mulheres. Porque a mulher, a esposa, ela sabe que às vezes ela está cuidando da saúde. Mas ela não tem como garantir que o marido dela está cuidando. Então é por isso que ela precisa se proteger. E não cair no papinho bonito de alguns homens que traem, que ficam, mas você não confia em mim. Se você me ama de verdade, você faz isso por mim. Eu amo você, já você não ama de verdade. Porque onde tem amor de verdade, não precisa dessas coisas. Enfim, esses falatórios, né, que os homens inventam para poder manipular a mulher e fazer a mulher fazer aquilo que ele quer. Então, mulher, você precisa começar a cuidar da sua saúde. Cuidado, não caia nesses papinhos aí, né, que muitos têm, de que, se você me ama de verdade, você vai fazer as coisas do jeito que eu quero. Não. A vida é sua, sabe? A saúde é sua. Então, você tem que cuidar da sua saúde, mulher. Porque se você não cuidar da sua saúde, não pense que esse homem que você está vai cuidar da sua saúde, não. Porque, infelizmente, ele não vai. O homem que ele trai uma mulher, ele não se importa com a mulher dele. Ele não cuida da saúde da sua parceira. Por quê? Porque ele sabe, quando o homem trai, e principalmente não usa preservativo nem nada do tipo, ele sabe sim que ele tem chance de passar uma doença para a parceira. E se ele continua fazendo isso, muitas vezes até quando a mulher diz, não, eu perdoei, ele continua fazendo, é porque esse homem nunca amou de verdade. É porque esse homem não se importa de verdade com você. Então, cabe você entender, é um relacionamento assim que eu quero pra minha vida? É nesse relacionamento mesmo que eu quero ficar? Com uma pessoa que não me respeita? Com uma pessoa que não se importa com a minha saúde? Porque a cada doença que você vai pegando, sexualmente transmissível, né? Vai diminuindo a sua qualidade de vida. Vai diminuindo, logicamente, o seu tempo de vida. Porque basta você ficar com o sistema imunológico baixo, tendo uma doença que não tem cura, por exemplo, que se você pegar outra doença, você pode ir de arrasta, para não usar outra palavra aqui, porque se eu usar as palavras aqui, pode ser que o YouTube, né, não goste. Por causa das leis, das diretrizes, etc. Entendeu? Então, vou usar outros termos aqui falando no vídeo. Então, mulheres, vocês têm que pensar na vida de vocês. Porque, infelizmente, o homem não pensa. Tem muito homem que eles não estão nem aí. São simplesmente egoístas. Porque uma pessoa que pensa simplesmente no próprio prazer e não tá nem aí pra parceira, não tá nem aí pra uma pessoa que ama ele, que realmente se importa com ele, porque as mulheres da rua não estão nem aí. As mulheres da rua, elas só querem isso aqui, ó, do homem, só querem o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Acabou o dinheiro, como muita gente diz, né? Quando a fome entra pela... quando a fome entra, o amor sai pela janela, uma coisa assim, né? Que muita gente diz. Mas isso também diz respeito a muitas mulheres da rua. Elas são assim, elas não querem saber do seu homem, muitas vezes, elas só querem saber disso aqui. E é triste porque muitos desses homens que traem suas mulheres, e ainda passam doença para elas, não cuidam das mulheres que têm do lado.
não pagam um salão pra mulher ficar mais bonita. Aí muitos usam a desculpa, não, eu traí porque ela não se cuida, porque ela parou de se cuidar, porém ele não dá dinheiro pra ela ir ajeitar o cabelo, uma unha, uma sobrancelha. Mas dá R$ 300 por 30 minutos com a mulher, ele dá. Por 1 hora com a mulher, ele dá. Então, às vezes, o dinheiro que ele ralou ó, o mês inteiro trabalhando, que ele deveria colocar dentro de casa para comprar alimento para a mulher e para os filhos, para pagar as contas, para dizer, amor, tá chegando o final do ano, o que é que você quer? O que é que você está precisando? O que é que nossos filhos estão precisando? Nossos filhos estão precisando de calçado novo? A fralda do filho já acabou? Tá precisando de roupa? Tá precisando de alguma coisa? Você tá se sentindo cansado, sobrecarregado? Você quer que eu pague uma massagista? Né? Porque tem homem que pode ter ciúme da mulher que vai sair pra fazer massagem. Paga uma mulher massagista. Eu mesmo conheço uma. Então, o homem que ele quer tornar a vida da mulher melhor, mais leve, ele torna. Se o homem que você está não tá tornando a sua vida melhor, mais leve, tá traindo, te enganando, é porque ele não quer. É porque ele não se importa com você. Então, as mulheres precisam começar a ter mais amor próprio e pensar, será que mesmo que eu quero ser traída, ter risco de pegar uma doença, porque tem doença que já era. Você pegou, já era, tem tratamento, tem manutenção, inclusive tem tratamento, graças a Deus, devido às tecnologias, né? Cada vez mais a gente tá avançando em tecnologia, então tem muita coisa que antigamente seria o fim. Hoje em dia tem tratamento, tem cuidados, mas tem muita coisa que só tem isso, tratamento, mas não tem cura. E aí? Você pensar que você tá o resto da sua vida contaminado com uma doença que não foi nem você que buscou, você que andou corretamente. E, gente, nessa estatística diz que são mulheres evangélicas que muitas vezes só tiveram um único parceiro. Ou seja, imagina, você passa a sua vida todinha se reservando de não se deitar com homens, cuidando da sua vida espiritual, física, cuidando do seu corpo de fato como um templo que ele é. Confia em um único homem, se casa com um único homem para ele fazer isso com você. Então imagina como é triste esse tipo de situação. Por isso que é muito importante que a mulher, por mais que confie nesse homem, continue se cuidando da sua saúde. Continue falando para esse homem em usar, sim, métodos, tá? Porque não adianta você só prevenir uma gravidez. Você tem que também prevenir doenças, tá, gente? Doença é coisa séria. Gente, eu já vi mulheres que têm um medo tão grande de gravidez que elas dizem, eu prefiro ter uma doença do que gravidez. Vocês não sabem o que estão dizendo. Porque filho não é doença. Filho dá trabalho, tem suas questões, mas não é doença. E filho é mais difícil ali a questão da maternidade no comecinho. Os primeiros meses e tal. Depois vai ficando mais tranquilo. Então, jamais abram a boca, tá, mulherada, pra dizer que prefere doença do que filho. Vocês não sabem o que estão dizendo. Porque tem doenças debilitantes, tem doenças angustiantes, que atrapalham muito a qualidade de vida. Então, uma mulher que se ama de verdade, ela pensa, eu tô cuidando de mim. Eu tô cuidando do meu corpo, eu tô cuidando da minha vida. Então, eu não aceito menos do que isso. Menos que um homem que se cuide, que me ame, que me respeite. Então, o que você aceita diz muito a respeito do seu merecimento, sobre o que você acha que merece. Se você aceita um homem que lhe trai, que lhe passa doença e você continua com esse homem, isso significa que você não tem amor próprio. Isso significa que você acredita que é isso que você merece para a sua vida. Sendo que eu acho que nenhuma mulher merece isso. Nenhuma mulher merece um cara que vive traindo, que vive enganando, vive machucando seus sentimentos. E pior ainda, trazendo doença. Eu ainda acho que, fora tudo isso, todos os agravantes que vêm com a traição, passa a doença, a pior delas. Porque com o dano psicológico de ter sido traída, você consegue lidar em terapia. Mas doença, gente, que é algo que você vai carregar para a vida toda. É complicado. Então, mulheres, mesmo que você esteja num relacionamento estável, mesmo que você confie muito nesse homem, tá? Não coloque a sua mão no fogo por ninguém. Não coloque a sua mão no fogo por esse homem. Ele pode ser um homem incrível, um homem cavalheiro, romântico, pode ser o diferentão, um homem mais diferente que já passou na sua vida, que você acha que não existe nenhum outro. Mas mesmo assim, tome cuidado, tá? Tome cuidado. Porque tem homem que, inclusive, quando briga com a mulher, corre pra outra. Corre pra um garoto de programa, corre pra um amante, pra extravasar o estresse. Tem uns que usam isso como justificativa. Pra mim nada justifica, mas tem muitos homens que usam isso como justificativa. Quando a mulher descobre ou quando ele mesmo confessa uma traição. Então, vocês tenham muito cuidado, tá? Muito cuidado a respeito disso. Não confie, não confie. Se você cuida da sua saúde, continue cuidando
e continue observando como está indo o seu relacionamento. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, deixa seu like que vai ajudar muito. Se inscreve no canal e um beijo.